Hello students, welcome to our English class. Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e vou ficar com vocês ao longo dessa aula. Vamos ver o que nós temos para hoje? Nós temos então na nossa aula 14, revisão e avaliação. Portanto, nós vamos rever todos os conteúdos vistos até então. Vamos para a nossa revisão de hoje? Vamos iniciar então nossa revisão falando aí das formas de se dizer, que não entendeu, que tem alguma dúvida dentro de sala de aula. Tem várias formas que a gente pode utilizar, todas elas são utilizadas, mas tem algumas que são mais utilizadas e são exatamente essas que nós vamos abordar hoje. Então, em ordem, vamos dizer assim, decrescente, em relação à utilização dessas expressões. Lembrando que todas elas varia levemente ali o significado delas, mas ambas são utilizadas sempre nesse sentido, para dizer que não entendeu ou que ainda tem uma dúvida. Então, ways of saying that you did not understand. Jeitos, formas de falar que você não entendeu. Or have a question, ou tem uma pergunta, em relação àquilo que está sendo ministrado. Vamos ver quais são essas expressões, essas maneiras de dizer que não entendeu? Vamos lá então, olha só, todas elas são utilizadas, conforme eu já disse, mas aí eu coloquei em ordem mais ou menos decrescente aquelas que nós mais utilizamos. A primeira, I do not get it, eu não entendo. Então, quando alguém está te explicando, você não está entendendo, não está acompanhando, você vai dizer I do not get it, eu não entendo. Aqui poderia ser a forma abreviada, que é mais comum ainda. I don't get it, quer dizer, eu não entendo. A forma abreviada, elas são bastante comuns, especialmente nas formas negativas, tá certo? Então, se vocês ouvirem I don't get it, também está correto, inclusive na forma oral, quando nós estamos falando, é o jeito mais comum, as formas abreviadas. Portanto, vocês vão ouvir muito mais I don't get it, que eu não entendo, do que I do not get it. Essa forma por extenso, ela é um pouquinho mais incomum na fala, Lembrando que na fala a gente tende sempre a abreviar para tornar a conversa mais fluida, mais rápida, a troca de informação mais rápida. Outra forma também que é muito utilizada, talvez a mais utilizada de todas, seja essa aqui, olha só. I didn't get it, eu não entendi. I didn't get it, quer dizer, eu não peguei, eu não entendi. I didn't get it. Repare que nesse caso aqui, eu já tenho a forma abreviada, que é did not. A forma abreviada, didn't. Lembrando que a forma abreviada em língua inglesa é bastante comum na fala e especialmente nas formas negativas, tá? Então, nas formas negativas é muito comum haver as formas abreviadas, tá? O que caracteriza as formas abreviadas é justamente a presença desse acentozinho aqui, ó, gente, que é o apóstrofo. O apóstrofo em língua inglesa vai indicar duas situações. Ou a forma abreviada, como é o caso aqui, ou então para indicar posse. Nós vamos rever isso também ao longo da nossa aula. Então, essas duas formas, I do not get it, eu não entendo, e I didn't get it, eu não entendi, são duas formas ali, talvez as duas mais utilizadas, especialmente essa segunda. Eu não entendi, I didn't get it, eu não peguei, eu não entendi. Outra forma, I'm not following, eu não estou acompanhando, não estou conseguindo te acompanhar, tá? I'm not following, quer dizer, eu não estou seguindo o seu raciocínio. Em outras palavras, eu não estou entendendo, certo? I'm not following, eu não estou entendendo. Uma vez mais, eu tenho a forma abreviada aqui, pela utilização desse acento aqui, ó, tá, gente? Que é o apóstrofo, é como se fosse uma vírgula que eu coloco lá em cima. Ele é um indicativo, então, que essa palavra ou essa expressão está abreviada. Nesse caso, é a abreviação de I am, ou então I'm not following, eu não estou seguindo, não estou acompanhando. Outra forma de dizer eu não entendi, essa aqui é um pouco mais escrachada. What is that? O que é isso? Do que você está falando? Então tem essa expressão, significado um pouco mais forte, O que é isso? Do que se trata? What is that? O que é isso? É uma forma também de você dizer que eu não entendi ou não estou acompanhando o raciocínio, enfim, tem uma dúvida aqui. Outras formas, vamos ver. Come again. Come again quer dizer de novo, volta. Alguém está falando um discurso ali, você não está acompanhando. Não, volta. Come again, de novo, volta. Então, mais ou menos nesse sentido.
Outra forma, pardon. Pardon quer dizer perdão, né? Está chamando, deixando claro, pelo contexto também vai indicar isso. Você está indicando ali para o teu interlocutor de que você não está acompanhando, né? Está pedindo uma pausa, pardon. Quer dizer, perdão, se acalma aí, segura aí, né? Vai dar uma outra explicação. Outra forma, sorry, I didn't catch that. I didn't catch that. Eu não peguei, né? A tradução seria eu não peguei. Catch quer dizer pegar, né? Quer dizer, eu não acompanhei, eu não peguei isso. Sorry, desculpa, I didn't catch that. Eu não entendi. Tradução também mais literal. Lembrando que todas essas expressões eu utilizo sempre nesse sentido de eu não entendi, eu não estou acompanhando, não estou conseguindo compreender, tá certo? Outra forma. Can you clarify that for me? Poderia me esclarecer novamente, né? Ou esclarecer isso aqui para mim? Né? Então também é uma forma de dizer que você não entendeu. Can you clarify that for me? Poderia me esclarecer isso? A palavrinha clarify quer dizer esclarecer, deixar claro, né? Can you clarify that for me? Poderia me esclarecer isso ou repetir isso, enfim, reexplicar isso, né? Se for o caso. Então todas essas expressões eu utilizo para dizer que eu não estou entendendo, que eu não estou acompanhando, tá certo? Pois bem, agora nós vamos para um outro aspecto da nossa língua, né, que nós também vimos ao longo das aulas, que é a utilização dos verbos auxiliares. O que é um verbo auxiliar? Bem, nas línguas é comum ter verbos auxiliares. Na língua portuguesa nós também temos. Às vezes nós temos uma locução verbal onde um verbo indica ação e o outro está ali, né, dando um apoio. Esse seria um verbo auxiliar. Vamos dar uma olhadinha nesses verbos auxiliares? Auxiliar. Do é o verbo auxiliar mais comum da língua inglesa. Olha só. Is used in question and negations in simple tenses. Que é o present simple, simple present, né? Ou past simple, que é o passado simples. Então, o verbo auxiliar, na língua inglesa, ele é comum, né, nessa língua, em várias línguas, mas na língua inglesa especificamente falando, nós temos talvez o mais utilizado, que é o do. Esse verbo auxiliar não tem tradução, sua principal característica é não ter tradução, mas ele é necessário para caracterizar tanto a forma negativa quanto a forma interrogativa. Tá? Mas ele não tem tradução, porque ele está dando um apoio. Outra questão, o verbo auxiliar, gente, é como se fosse o Severino, ele faz tudo na língua inglesa, tá? Por exemplo, eu tenho uma frase afirmativa, normal, na forma negativa dessa mesma frase eu vou precisar de um verbo auxiliar. É o verbo auxiliar que vai receber o not, tá? O advérbio de negação, a partícula de negação. É esse verbo auxiliar que vai receber o not, portanto, ele é muito importante naquela construção. Se eu não colocar um verbo auxiliar, eu não caracterizo forma negativa nem interrogativa. Ah, mas eu vou fazer uma pergunta. Bem, é o verbo auxiliar que vai iniciar essa pergunta, tá? Então é sempre o verbo auxiliar que faz tudo. Tem uma frase afirmativa? Não precisa ter verbo auxiliar. Nas frases negativas, dessa mesma frase, eu tenho que ter um verbo auxiliar. No mais, às vezes, é o do. Ou então a sua forma de passado did, né, quando essa ação já aconteceu. Nas formas interrogativas, idem, também preciso de um verbo auxiliar. E esse verbo auxiliar vai sempre iniciar a minha pergunta, tá? É ele que muda de posição em relação ao sujeito. Então, o verbo auxiliar é quem faz tudo na língua inglesa. O verbo principal ele só indica a ação, tá? Então é importante a gente lembrar disso. Outra característica muito importante desse verbo é que ele não tem tradução. Eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos. Então nós temos, olha, a formação de perguntas no presente simples, né, e passado simples. Olha só, presente simples, eu tenho o verbo auxiliar aqui, ó. Do you like coffee? Do you like coffee? Você gosta de café? Olha só, gente, ele está aqui indicando, né, que é uma pergunta, ele está primeiramente iniciando a pergunta, tá? Ele trocou de posição em relação ao sujeito. Nas frases afirmativas, por exemplo, you like coffee, você gosta, expressão que a gente não utilizaria, mas enfim, só para a gente ter como exemplo. Olha só, isso aqui seria uma forma afirmativa, tá? Mas como eu estou fazendo uma pergunta, eu não posso iniciar uma pergunta se não for com o verbo auxiliar. Logo, eu vou utilizar o do, tá certo? Outra questão, ele não tem tradução, conforme eu já disse. Olha só, do you like coffee? Você gosta de café? O que eu traduzo é isso aqui, ó. Você gosta de café? Repare que ele não tem tradução. Mas nas perguntas ele é fundamental, ele precisa estar ali para indicar a pergunta, né? Outro exemplo. Does he do his exercise in the morning?
Olha só o que eu traduzi. Ele faz seus exercícios pela manhã? Does he do his exercise in the morning? Ele faz seus exercícios de manhã? É isso aqui que eu vou traduzir, tá? No entanto, para indicar uma pergunta, eu preciso de um verbo auxiliar. Ok, mas por que aqui é does, né? Por que aqui é does e não do, como eu vi aqui em cima? Bem, tem uma explicação bem fácil. Eu vou utilizar o do para todas as situações e o does somente para essas situações aqui, ó, gente. Quando o meu sujeito for he, she e it, ou seja, a terceira pessoa do singular, tá? Se o meu sujeito for um desses três, ou então uma palavra equivalente, por exemplo, o nome próprio de alguém, eu vou utilizar o does. Olha aqui, ó, tá vendo o he aqui, ó? Então eu vou utilizar o does e não o do. Aqui em cima eu não tenho does aqui, ó, eu tenho you. Portanto, eu vou utilizar o do logo no começo, tá certo? Então, para he, she e it, eu vou utilizar o does, ok? Para todas as outras situações, eu vou utilizar o do. Agora, no passado, como é que fica? O passado do verbo do é did. Então, essa pergunta aqui, ó, vai estar no passado, tá? Isso aqui, ó, é o passado de do, que é o verbo auxiliar, tá? Mais uma vez, o que eu traduzo? She go to the party. Ela vai para a festa. Isso é o que eu traduzo, né? Porque o verbo auxiliar não tem tradução. No entanto, a minha pergunta precisa dele para ser caracterizada como pergunta. E como eu quero saber de algo que já aconteceu, eu vou utilizar o did, tá certo? Eu vou utilizar o did, então, para indicar que essa pergunta é no passado, ou seja, para saber se algo, se aquela ação já aconteceu. Tá certo? Então, o que nós precisamos memorizar até agora? Os verbos auxiliares não têm tradução. O verbo do é o verbo auxiliar mais utilizado, tá? Tem alguns verbos na língua inglesa que eles já possuem dupla função, que é ser auxiliar e também verbo principal ao mesmo tempo. É o caso do verbo to be. Ele pode ser verbo auxiliar e também verbo principal. Ele tem essa característica de possuir, né, essas duas funções. O caso do do, ele também tem a sua função normal, que significa fazer, né, sua tradução normal. Ele é um verbo que indica a ação de fazer algo, mas ele também é o verbo auxiliar. Quando no meu contexto, naquele enunciado, naquilo que eu estou falando, não tem um verbo auxiliar, eu vou utilizar o do, tá certo? Quando eu estou falando de presente. Agora, se eu quero saber se algo aconteceu no passado, ou então quero me referir a algo no passado, eu vou utilizar o passado verbo do, que é did, tá certo? Para saber algo do presente na forma negativa, ou então para fazer uma pergunta no presente, eu vou utilizar o do, ou does, quando o meu sujeito for he, she e it, que são respectivamente ele ou ela, né? E it é ele ou ela para coisas, objetos, enfim, quando não é uma pessoa. Mas quando eu quero saber ou falar uma ação, né, no passado, na forma negativa, ou então fazer uma pergunta no passado, eu vou optar pelo verbo auxiliar did, que é o passado de do, certo? Presente, do e does. Does com he, she e it, ou uma palavra equivalente. E aí no passado, de algo que aconteceu, eu vou utilizar o passado do verbo do, que é o did. Mais exemplos. Formação negativa no presente simples e no passado simples. Presente simples, olha só. I do not, olha só o verbo auxiliar aqui, ó. I do not like carrots. Eu não gosto de cenouras. O que eu traduzo, gente? Isso aqui que eu traduzo. O restante, o do, eu não traduzo, tá? Mas ele é necessário para formar essa forma negativa, tá? Ó, I do not like carrots. Eu não gosto de cenouras. O do não é traduzido. Aqui também poderia ter a forma abreviada, tá, gente? Don't, que é a mesma coisa, só que na forma abreviada, tá certo? No passado simples, eu tenho aqui a forma negativa. They did not finish their homework. Eles ou elas, né, a palavrinha they quer dizer eles ou elas, não fizeram, então o verbo auxiliar aqui não é traduzido, eles não fizeram seu trabalho de casa. They did not finish their homework. Eles não fizeram, eles não terminaram, né? Não terminaram o seu trabalho de casa, tá? O verbo finish é finalizar, terminar, tá certo? O do não tem tradução, no entanto, ele precisa estar presente para caracterizar uma forma negativa. They did not finish their homework.
eles não finalizaram o seu trabalho de casa, tá certo? Outro exemplo, he does not do his best at work. Ele não fez o seu melhor no seu trabalho. O does é o verbo auxiliar, né? Porque eu tenho aqui o meu sujeito he, para he, she. E it, eu vou utilizar sempre o does, né? Então, he does not do his best at work. Ele não fez o seu melhor no trabalho. O verbo auxiliar aqui não tem tradução, mas é necessário para indicar que essa frase está na forma negativa, tá certo? Poderia ser a forma abreviada também, olha só, doesn't. Doesn't, tá certo? A forma abreviada aqui também. Ok? Então, nós vimos aí vários exemplos com relação aí o verbo auxiliar e a sua função. Reitero, né, a sua função, o verbo auxiliar ele precisa estar presente tanto nas formas negativas quanto nas formas interrogativas, tá certo? Não tem tradução, mas eles são fundamentais. Vamos ver agora um outro tema que nós vimos ao longo das aulas, que é esse tema aqui, ó, gente, que é apóstrofe. Apóstrofe, como você já sabe, já citei isso ao longo da aula, é aquele sinalzinho parecido com a vírgula que eu coloco lá em cima, que a gente encontra sempre lá em cima, é o caso aqui, ó. Ele tem duas funções básicas. A primeira, ele indica a abreviação de palavra ou então ele indica a posse, tá? Ele indica a posse de algo. Por exemplo, professors. Esse apóstrofo aqui, né, seguido de S, é um indicativo que o professor possui algo. Professor's car, por exemplo, carro do professor, entendem? Então, ele, nesse caso aqui, ele está indicando a posse. Quando ele se trata de um substantivo com esse apóstrofe, normalmente é um indicativo de que esse substantivo possui algo, tá? Então, eu utilizo o apóstrofo para indicar posse de algo. Outra situação, a forma abreviada, didn't. Então, na forma negativa, na mais das vezes, eu vou ter um verbo auxiliar, né, no caso ali, mas também na sua forma negativa abreviada, tá? Como é o caso aqui de didn't, que é a abreviação de did not. E por último, I am, né? Que é, aliás, I am a forma por extenso, I'm a forma abreviada, tá certo? Então, o apóstrofo, que é aquele sinalzinho, ele vai indicar duas coisas. A primeira, ele indica a posse de algo, e a segunda, ele vai indicar, então, que uma palavra, um enunciado, ele foi abreviado, tá? Ele foi encurtado, ok? Então, ele indica abreviação e posse. A dica para saber quando ele indica posse ou quando está abreviado é aqui, ó. Eu vou ter normalmente um substantivo. Esse apóstrofe lá no final, seguido de S, junto com o substantivo, como é o caso do professor, ele vai indicar posse. Professor's car, por exemplo, né? Carro do professor indica que o professor tem um carro. Professor também, né? Não é só teacher, professor também é uma expressão, professor, que nós temos na língua inglesa e quer dizer exatamente isso, o professor, tá bom? Então tem professor e teacher, ambas palavras aí para indicar professor na língua inglesa, ok? Falamos de apóstrofo, agora vamos falar sobre gêneros musicais, vamos lá? What music genre do you prefer? Que tipo de música, que gênero musical, aliás, você prefere? What music genre do you prefer? Que tipo de música, qual gênero musical você prefere? Daí a sua resposta, eu estou falando aqui de preferência. Quando eu pergunto se você prefere algo, eu tenho que indicar mais de uma opção. Senão, não vou dar indicativo de preferência. Então, I prefer. Aí eu tenho várias opções. Pop, rock, electronic, jazz, classical, country, samba, country também aqui se repetiu, pagode e sertanejo, tá? São os exemplos aí de gêneros musicais. Então, I prefer rock, por exemplo. Tá? Poderia ser qualquer outro, estou dando um exemplo aqui. Então, repare que quando eu faço uma pergunta para alguém, você prefere algo, né? Do you prefer? Eu vou dar sempre opções, mais de uma, porque senão eu não vou caracterizar essa ideia de preferência. Você só prefere se você tem opções. Se você não tem opções, não tem como preferir. Então, a pergunta, utilizando prefer, é para indicar qual é a preferência. E a resposta vai ser sempre seguindo essa estrutura. I prefer, dentre as opções dadas, aquela que você vai preferir, tá certo? Continuando. Do you prefer listening to music, watching movies or reading books? Lembra que eu falei para vocês acerca de preferência
e também dá opções. Olha só, do you prefer? Lembra do verbo auxiliar? Olha só, não tem tradução. Você prefere ouvir música, assistir filmes ou ler livros? Estou dando opções, tá certo? Aí a resposta, I prefer, né? I prefer, aí qualquer uma dessas opções que foram dadas, tá certo? Então sempre nesse sentido aí, ok? Então nós temos a pergunta, né, para saber o qual você prefere. Agora a gente vai ver mais situações utilizando prefer. Do you prefer listen to music, watching movies or reading books? Você prefere listen to music, ouvir música, assistir filmes, or reading books, ou ler livros? I prefer listen to music. Eu prefiro ouvir música. Na sequência, eu vou mostrar para vocês, lembrando que é sempre dentro desse contexto de preferência, tá certo? I prefer, eu prefiro, eu vou sempre responder, né, utilizando essa resposta, né, com o verbo prefer. No entanto, eu tenho que lembrar, se eu tenho preferência, é porque eu tinha possibilidades diversificadas ali para eu escolher, tá certo? Senão você vai utilizar o verbo like, por exemplo. Eu gosto disso, né, porque você não tem preferência. Para ter preferência, você precisa ter opções, certo? Vamos ver agora gerúndio. O que é um gerúndio, gente? Gerúndio é um tipo de verbo, é uma função verbal, né? Uma das classificações, o verbo se divide. Ele está no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. São as formas nominais dos verbos, tá? O que é o gerúndio? Gerúndio, ele indica que determinada ação está ocorrendo no momento em que se fala, tá certo? Na língua inglesa, esses verbos têm por terminação o ing. Então, ing, as palavras em língua inglesa com terminação em ing, são verbos no gerúndio, ou seja, indicam que aquela ação está ocorrendo naquele momento. Alguns verbos como like, love, prefer, exigem o verbo subsequente no gerúndio. I prefer watching, eu prefiro assistir, né? Eu prefiro qualquer outro verbo, qualquer outra ação que eu queira dizer, né? Eu estou utilizando o verbo no gerúndio com a terminação em ing. Então, palavras em língua inglesa com terminação em ing é um indicativo de que esse verbo está no gerúndio, ok? Vamos falar agora sobre membros de família, né? Quantos parentes, quantos membros você tem na sua família? How many members does your family have? Quantos membros sua família tem? Aí a resposta: Our family has 4 members. Our family has 4 members. Our family has 4 members. Então, how many é quantos, né? Quantos membros sua família tem? How old is your son? Quantos anos tem seu filho? Qual é a idade? How old eu vou utilizar para saber a idade. How old is your son? Quantos anos tem seu filho? Qual a idade do seu filho? He is 8 years old. Ele tem 8 anos de idade. He is 8 years old. Ele tem 8 anos de idade. What's your father's profession? What's your father's profession? Qual é a profissão do seu pai? What? Qual é? What's your father's profession? Aí a resposta: He is an engineer. Ele é um engenheiro. He is an engineer. Ok? Então essas perguntas aí nós utilizamos para saber quantos membros, né? How many para saber a quantidade, how old para saber a idade e what, no caso ali, what's your father's profession, para saber a profissão de alguém. Por falar em profissão, vou mostrar para vocês agora uma lista aí de profissões. Vamos dar uma olhadinha? Jobs, professions, occupations. Essas palavrinhas são sinônimas, tá? A gente utiliza, pelo menos, jobs and professions, a gente utiliza como sinônimos, tá? Que indica, então, profissão ou a ocupação, o trabalho que essa pessoa desenvolve. Eu tenho ali, ó, nurse, que significa enfermeiro ou enfermeira. Architect, arquiteto ou arquiteta. Police officer, policial. Firefighter, bombeiro. Pharmacist, farmacêutico. Dentist, dentista. Continuando agora. All professions begin at school. Todas as profissões começam na escola. Aí eu tenho algumas perguntinhas ali, ó, que a gente pode utilizar, que podem ser úteis aí para o desenvolvimento aí da língua inglesa.
Is your school in the countryside or in the city? A sua escola é no countryside, quer dizer, no campo, né, na zona rural, ou na cidade, in the city? What do you like the most in your school? O que você gosta mais na sua escola? What's your teacher's name? Qual é o nome do professor, né, do seu professor? Who is your best friend? Qual é o seu melhor amigo? Ou, aliás, quem é o seu melhor amigo, né? Who is your best friend? Quem é o seu melhor amigo? Utilizem essas perguntas aí para vocês praticarem em casa, tá? Para vocês responderem, produzir um texto aí em língua inglesa, para vocês manter-se em contato com o idioma e assim vocês não vão esquecer, tá certo? Utilize essas perguntas como prática, né? Para vocês praticarem a língua inglesa quando vocês estiverem longe das aulas, tá bom, gente? Então, assim nós finalizamos a nossa revisão de hoje.